do 8º ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Elma Pereira. Iremos para a correção da semana 3, PET, volume 5. A unidade temática Conexões e Escala. Tema: os movimentos sociais na América Latina. Número 1. Qual a importância dos movimentos sociais indígenas na América Latina? Sabemos que existem diversos movimentos sociais, movimentos que lutam pelos direitos, pela inclusão de minorias na inserção da sociedade brasileira. Tem movimentos como o MST, o Movimento de Trabalhadores Sem Terras, movimento de indígenas, movimentos que lutam pelos negros, pelo direito da mulher, né? E nessa pergunta está relacionado aos movimentos sociais indígenas. Qual é a importância? É uma luta a favor do conhecimento e dos direitos humanos igualitários de mulheres, crianças, jovens e idosos e indígenas, com o objetivo de alcançar mudanças sociais e a inclusão de povos indígenas na sociedade por meio do embate político. Antigamente, os povos indígenas foram muito perseguidos, né? E só a partir do momento que criou-se leis com o objetivo de rever os direitos dos povos indígenas, a partir do momento que os povos indígenas começaram a se unir, lutar pelos seus direitos, é que esses direitos começaram a ser reconhecidos. Mas ainda existem muitas conquistas ainda para alcançar. A atividade 2, analisa a tabela a seguir e responda a atividade 2 e 3. Participação relativa da população residente autodeclarada indígena, segundo as grandes regiões, 1991-2010. Regiões do Brasil, Norte, 1991, 42,4%. Em 2000, diminuiu para 29,1%. Em 2010, começou a aumentar novamente, 37,4%. Ou seja, porcentagem de pessoas que se autodeclara ser indígena. Então, em 1991 era maior, 2000 diminuiu, caiu as pessoas que se declaravam indígena, e em 2010 volta a aumentar. No Nordeste, 19%, em 2023, em 2010, 25%. Então, a tendência foi só aumentar. No Sudeste, 10,4%, 2022, 2010 caiu para 12%. No Sul, 10,3%, em 2000, 11,5%, em 2010 caiu para 9,2%. Centro-Oeste, 19,9%, em 1991, em 2000, 14,2%, em 2010, aqui em 2000 diminuiu e em 2010 voltou a subir. Então, pergunta número 2. Qual é a região com maior população indígena em todos os períodos? Como você poderia explicar essa divisão? Então, é na região norte que ocorreu a maior população indígena que se autodeclara. Por quê? Porque é nessa região em que se localiza a maior parte das terras e comunidades indígenas do Brasil, principalmente reconhecida por leis. Comunidades indígenas existem em vários estados, em várias regiões do Brasil, mas algumas ainda não são reconhecidas, e as que são reconhecidas por lei, em sua maioria, que tem seus direitos à terra, está concentrada na região norte. Questão 3. Pesquise, se possível, quais fatores poderiam explicar o aumento da população autodeclarada indígena no ano de 2010 nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os povos indígenas, que por pressões políticas, econômicas e religiosas, ou por terem sido despojados de suas terras, foram forçados a esconder e a negar a sua identidade tribais como estratégia de sobrevivência. Então, as perseguições econômico-políticas fez com que esses povos negassem a sua identidade. Aí, após as reivindicações e conquistas pelos seus direitos, estão reassumindo e recriando as suas tradições indígenas. Então, hoje, após a conquista de vários direitos, né, houve uma autodeclaração de indígena, os povos começaram a se reassumir, a dizer qual é a sua verdadeira identidade indígena. Questão 4. Você sabe o que é misoginia?
A misoginia é um sentimento de aversão patológico pelo feminino, que traduz em uma prática comportamental machista, cujas opiniões e atitudes visam o estabelecimento e a manutenção das desigualdades e da hierarquia entre os gêneros, corroborando a crença de superioridade do poder e da figura masculina pregada pelo machismo. Fragmento disponível em politize.com.br, misoginia. Então, a sociedade brasileira cresceu, né, e criou esse hábito dessa figura machista, que só o homem tem direito, até mesmo nas falas, nas atitudes, e na verdade, o gênero homem e mulher têm direitos iguais. E foi por meio dessas diferenças, desse preconceito com relação à mulher, é que surgiu movimentos para lutar contra o direito da mulher, né, na sociedade, na inserção do trabalho. E de acordo dos cargos administrativos ou executivos, diretores, gerentes, presidentes de empresas, que geralmente são bem mais remunerados, as mulheres ocupam apenas cerca de 20% do total. Então, bem baixo com relação ao homem. Então, cargos, né, de direção, salários são menores, né? Com essa afirmação e com a leitura e interpretação do texto, qual a sua opinião sobre os movimentos sociais de igualdade de gênero? Você concorda que o feminismo não é uma tentativa de superioridade, e sim de igualdade entre homens e mulheres? Anote suas conclusões. Com certeza é uma tentativa de igualdade, não superioridade. Então, sim, concordo. A luta pela igualdade entre os gêneros é pela defesa dos direitos iguais, pois o mercado de trabalho brasileiro ainda é injusto e abusivo com as mulheres, com relação a salário e a vagas de empregos, entre outros preconceitos. Compreenderam? Espero ter ajudado vocês nessa correção. Aproveite-se para se inscrever no canal, deixar o seu like. Grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus.